Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje a prof está gravando, né? Aula do dia... Deixa eu pegar aqui. 17/7. Meu Deus, já estamos na metade do mês de julho. Certo? E a aula do dia 17/7, lembrando que essa semana a prof está dando uma explicaçãozinha bem tranquila das coisas, fazendo bem pouquinho atividade, porque você também tem a atividade avaliativa de história. Então, boa sorte, responda a sua atividade, é o que me importa que você faça bem feito essa semana. Por isso que eu botei quase nada para você fazer. Então, o conteúdo de história, ele tá falando sobre os espaços urbanos e os espaços rurais. Então, ali também continua, né, falando sobre os espaços urbanos. A vida nos espaços urbanos, né? Nós, na cidade, temos espaços urbanos de uso coletivo, que são os públicos e os privados, certo? E ele traz, em um município vivem diversos grupos de pessoas, a gente já sabe disso, e geralmente as pessoas moram na cidade e costumam ser bastante agitadas. Então, é claro que você viver no campo ou você viver na cidade, a movimentação das pessoas na cidade é muito maior do que a movimentação das cidades no campo. Então, os espaços destinados para atividades na cidade são muito mais do que atividades no campo. Nas cidades a gente tem lanchonetes, bares, lugares para dançar, espaços de área de lazer, praças. Nos espaços rurais, esse tipo de espaço é menor, a quantidade é menor. Então, nas que é mais opções de lazer e no campo menos opções de lazer. Não que eles não tenham o lazer deles, mas é mais calmo, é menor de proporção. Você tem uma opção, às vezes nenhuma ou duas opções. Na cidade a gente tem N opções de lazer. O trabalho na cidade. O trabalho no campo, ele é um trabalho remunerado, sim. O que é remunerado? Remunerado é que vem referente a dinheiro. Então, se você recebe para trabalhar. Ninguém trabalha de graça, né? Nem o relógio, porque ele precisa da pilha. Então, a gente tem essa questão do trabalho ser remunerado. As pessoas são diferentes atividades, tanto na área no trabalho da cidade. Então, eu sou professora, seu pai deve fazer outra função, sua mãe faz outra função. Então, os trabalhos da cidade são diferenciados do trabalho no campo. Isso a gente já viu, já faz um tempo que a gente vem conversando sobre isso. Então, aqui tem o comércio, o dentista, o mecânico, né, a área industrial, os coletores de lixo, né, os coletores de lixo, porque lixeiro é onde a gente coloca o lixo. As pessoas que tiram da nossa casa e levam para o lugar correto se chamam coletores, né? Então, os coletores de lixo, eles também são de suma importância. Lembrando sempre que o conteúdo de história e geografia, eles se ligam, eles se conectam, né? São conteúdos que se englobam, se juntam, né? Então, a gente já está falando lá no conteúdo de geografia sobre as profissões. E aqui também, a gente está falando um pouquinho das profissões que tem na cidade, certo? Então, lembrando que remunerado é o trabalho que você recebe, o valor, é o dinheiro que você recebe pelo trabalho que você executou, certo? O trabalho na cidade do passado. Então, a gente vem descobrindo que algumas profissões já não existem mais, né? Então, antigamente, primeira coisa, prof, eu acho que eu já conversei esse assunto com vocês, senão eu vou tornar a ser repetitiva, né? Isso não faz mal também repetir. Antigamente, tinha características específicas. Só quem trabalhava fora de casa eram os homens. As mulheres não poderiam. O trabalho da mulher era um trabalho doméstico, referente à sua casa. Cuidar dos filhos, fazer os afazeres da casa. Com o passar do tempo, a necessidade de entrar no mercado de trabalho, de uma valorização da mulher, as mulheres foram entrando no mercado de trabalho e trabalhando com coisas diferenciadas. Apenas algumas atividades eram possíveis para elas. Atividades que combinavam com ela, como costura, como referente à alimentação, referente à limpeza. Hoje não mais, né? Hoje as mulheres trabalham em não existe mais. Esse trabalho é só para homem ou esse trabalho é só para mulheres. Isso não existe mais. Mas os trabalhos do passado eram assim. Tinham trabalho só para as mulheres e trabalham só para os homens. Então ali, conforme a mudança da cidade, o texto traz, conforme a mudança, né, da vida das pessoas, conforme as necessidades das coisas, lá desde a construção das cidades que a gente viu, né, como é que as cidades eram construídas, sempre dentro da necessidade do ser humano, as mulheres foram entrando no mercado de trabalho e trabalhando cada dia mais em coisas cada vez mais diferentes. Hoje não existe mais, como eu já falei, né? Então, há 50 anos atrás, as ligações telefônicas faziam parte da telefonista. Então, para você ligar para uma pessoa e falar com ela, vamos supor, eu gostaria de ligar para você. Eu teria que ligar
solicitar para uma pessoa chamada telefonista e ela iria fazer uma ligação para você ao meu pedido. Hoje essa função não existe mais. Geralmente a telefonista hoje é a pessoa que atende e vai passar a ligação para outra pessoa, né? Mas hoje, com as tecnologias, isso também não existe mais. Se eu quero falar com você, eu posso ligar no seu número residencial ou para o seu telefone, para o seu celular, certo? Dependendo do grau de amizade ou do grau de proximidade que as pessoas têm, certo? Então, existem profissões que já não tem mais. Como quais, prof? Telefonista é uma delas. É uma profissão que antigamente era super valorizado você ser telefonista, certo? As pessoas faziam curso para isso. Datilografar, né? Datilografar é uma máquina que você digitava igual do computador. Você fazia curso para datilografar. Você tinha um trabalho para fazer somente aquilo ali, para ser datilógrafo, para você fazer aquela função. Então, não tem mais. Hoje as pessoas fazem, ou elas gravam, ou elas digitam no computador, certo? Outra profissão, deixa eu pensar, que já não tem mais tanto. Sapateiro. Quando você quer um sapato, você estragou o seu sapato, antigamente as pessoas iam num sapateiro para fazer um sapato do tamanho do seu pé. Hoje até tem ainda alguns lugares que tem, mas você não vai no sapateiro para comprar um sapato. Você vai no sapateiro para consertar um sapato que você ainda tem muito apego por ele. Se você não tem mais apego pelo aquele sapato, você faz o quê? Joga fora e compra um novo, né? A gente substitui. Então são profissões que há muito tempo era super valorizado e hoje não tem tanto valor para o mundo moderno que nós estamos, né? As coisas foram mudando, as necessidades das pessoas, foram se modificando e as pessoas foram mudando também. Então ali no livro tem N informações sobre as mudanças das profissões, né? A profissão vai ficar lendo porque senão se torna uma coisa cansativa e a obrigação de ler era sua, não era somente minha. Eu fiz a minha leitura e estou trazendo para vocês o que a prof trouxe de importante, certo? Na página de número 20 é continuação, certo? Novas formas de trabalho. Então, hoje somente terão aquela atividade para fazer. Lembrando que nós estamos num mundo em constante modificação. Então, a prof já falou para vocês. Antigamente, quando a prof era criança, quem tinha telefone era pessoas super importantes. Hoje, ter telefone é uma necessidade. Todo mundo tem. É difícil a pessoa que não tem no nosso mundo moderno. Então, as profissões mudaram e as necessidades das pessoas de tal forma que as profissões também se adequaram a isso. Tanto as profissões referidas-se às cidades, certo? Então, o trabalho no passado era bem diferente do trabalho que a gente tem agora. Então, vocês vão fazer a atividade da página de número 20, que fala sobre novas formas de trabalho. Hoje, eu estou exercendo uma nova forma de trabalho. É dar aula online. Isso na minha época nunca existia. Um professor mandar um vídeo para o aluno assistir na sua casa. É claro que nesse momento nós estamos num momento de pandemia, uma necessidade social. Mas já existe, principalmente para os adultos, né, nas faculdades, nos cursos à distância, onde a gente se encontra somente pelo computador, certo? Isso é uma forma nova de usar a tecnologia a nosso favor, a favor do desenvolvimento humano. Certo? Então, sempre é bom a gente perceber as mudanças existentes no mundo. E como você percebe isso? Quando você conversa com uma pessoa mais velha. Quando você conversa com uma pessoa mais velha do que você percebe que ela vivenciou uma história diferente da sua. Eu vou poder contar para as pessoas no futuro que no ano de 2020 nós tivemos que ficar isolados socialmente por causa de um problema de saúde. E você também vai poder contar. É uma história triste? Sim, mas estamos fazendo história. Isso é história. E a tecnologia também é história. Tanto que a prof conta pra vocês várias coisas que vocês... Meu Deus, prof, como isso? Verdade. Pra gente fazer uma ligação, a gente tinha que ir num orelhão. Ficava na rua e a gente fazia uma ligação. Comprava ou um cartão ou uma moedinha que a gente colocava no buraquinho pra fazer a ligação. Ou a gente, antes, lá na minha mãe... Tinha que ligar para uma telefonista em outro estado, passar a ligação para aquela pessoa.
né? E hoje a gente tá aqui, né? Eu estou gravando pra vocês, a prof já fez essa fala em outra aula, com a tecnologia na palma da minha mão. Eu gravo pra vocês aqui, estou no meu quarto, com o meu celular, né? Olha quanta tecnologia na palma da mão. E assim é também para as profissões. As profissões foram se modificando de acordo com as necessidades das pessoas e de acordo com o desenvolvimento tecnológico, né? Da tecnologia, certo? Beijinho. Um bom final de semana para vocês. Façam atividades com capricho, a prof está pedindo, e entreguem lá na escola. Semana que vem a gente se vê. Tomara que seja uma semana mais tranquila, melhor do que essa semana, certo? Sempre o melhor a gente quer. Beijinhos, bom final de semana.